fazer aqui a nossa seleção das oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos pensar nos jogos da ida, nos jogos da volta, quem jogou melhor, tal e coisa. Então não vai ter um time vencedor, mas vai ter a seleção das oitavas de final da Champions. Pode ser que a gente cometa crimes? Pode, mas aí você vai ter que assistir para descobrir se cometemos ou não. De qualquer coisa a gente pega o indulto. Vamos começar com os goleiros? Bora. Eu não sei, ouvidor Sérgio, se aqui a gente já tem, por acaso, um crime. Porque o Raya, que defendeu o pênalti, não está aqui. Tá o Black Lunin. Verdade. Agora, eu não sei se eu já vou começar cometendo um crime, porque eu vou votar no Lunin. Vai começar cometendo um crime. Porque o Lunin, ele foi preponderante para a classificação do Real Madrid. Fez 9 defesas no jogo de ida. Maior número do Real desde o absurdo do Courtois na final contra o Liverpool. Que a Tainá não gosta que eu lembre. Não. E na volta fez pelo menos 3 defesaças. O Oblak foi muito exigido nos pênaltis. Claro, fez 2 defesaças. Duas defesaças, mas acho que ao longo dos 90 minutos ele não foi tão exigido assim, porque nenhum dos dois times foi tão... Então eu vou votar no Lunin. Então, Lunin é o voto do VS. Eu serei cúmplice do crime. Ave Maria. Muito obrigado. Cúmplice do crime. Já que a seleção é das oitavas, nenhum goleiro foi tão decisivo para o seu time quanto o Lunin. Por incrível que pareça, ele sustentou a classificação do bom time do Real Madrid. Aí é uma loucura, né? Porque a gente falou e fala que Real Madrid, City e Inter são os times que mais jogam futebol no momento na temporada. Não que não jogam futebol, porque estavam com mais favoritismo para ganhar, não necessariamente que jogam mais Quem futebol. mais está jogando futebol além deles? Não, acho que jogar futebol mesmo, acho que é só o City de vez em quando. Não, na Europa ou na Champions? Porque na Europa tem o Bayer Leverkusen, tem o Liverpool. Na Champions, A Inter estava jogando bola aí e não jogou, escolheu não jogar no jogo decisivo. Mas uma galera começou a voltar. E o Real sofreu para se classificar. Mas uma galera resolveu começar a voltar. O Bayern começou a dar resposta, o Arsenal começou a dar resposta, o Barcelona tá se engraçando, é igual tá voltando o mais ou menos, né? O Arsenal tá ali, mas tá ali. O Arsenal, inclusive, foi bem decepcionante na eliminatória contra o Porto, mereceu passar, ok, mas foi bem decepcionante. Bom, Hakimi ou Walker? Hakimi ou Walker, eu vou de Walker, assim... É porque o City acaba que leva tudo... E, assim, já falei isso algumas vezes, tá? O City tá levando a Champions, por enquanto, em terceira marcha, tá? Banho-maria. Primeira fase foi ali, ó, time misto. Um jogo das oitavas com força máxima e o outro poupando de novo. Também o City deu sorte de não pegar um jogo tão pesado. Mas o Walker é de uma regularidade... Nem no grupo. E eu acho o Walker mais lateral que o Hakimi, assim, se for pra escolher um lateral, eu confio mais no Walker. Perfeito. O senhor também? Subestimado o Walker. Hein? Também, acho que ele funcionou muito bem, apesar de um nível de exigência menor, mas vou de Walker. Muito bem. Pepe ou Rubem Dias? Caramba! Nos zagueiros aqui não foi fácil a gente escolher os 4 que estão na briga, tá? E eu vou votar até pelo nível de exigência que ele foi tomado, eu vou votar no Pepe. A eliminatória do Pepe foi praticamente... Só não foi perfeita porque ele quase deu um vacilo lá, que depois o Havertz foi meio ansioso e puxou a camisa dele, talvez nem precisasse. Mas a eliminatória do Pepe foi incrível. O Rubem Dias teve que trabalhar menos até pelo adversário. Né? O Pepe tava se embananando, mas depois ele jogou demais. Não, incrível. E tem uma foto de 20 anos atrás dele no mesmo ângulo, né, marcando o Henry num jogo contra o Arsenal. E agora, 20 anos depois, uma foto mesma angulação, todos os personagens mudaram, menos o Pepe. Que, arrisco a dizer, se bobear, joga melhor hoje do que em 2004. Não, e tem uma outra foto que foi espetacular do Pepe e do Odegaard tirando o cara ou coroa da moeda. Aí foram pegar uma foto do ano que o Odegaard chegou ao Real Madrid, ou no segundo lá, quando ele ainda tinha 15 anos, sei lá. E do Pepe também. O Pepe já era veterano. Incrível. Eu vou votar... Se o Pepe é veterano, faz tempo, né? Eu sou muito Pepe. Pepe. É Pepe. Muito bem. Pau Cubarsí ou Hummels? Elogiado. Muito elogiado. Muito elogiado, mas assim, eu vou te falar que o Hummels, pra mim, foi o melhor em campo do Borussia no segundo jogo, que sofreu uma barbaridade. O Borussia se embananou no segundo tempo e o Hummels cortando e saindo, bola longa, se jogava no chão, dava esporro em todo mundo, tentando fazer a coisa não degringolar, e foi por muito pouco que não degringolou. E acho que boa parte disso se deve ao Hummels, que é um baita de um zagueiro. Que bela história. O contrato dele tá acabando, né? Ele e o Royce, vamos ver aí se é o fim de um ciclo ou se eles vão para algum canto.
que também já estão mais pra lá do que pra cá, né? Sim, mas o Hummels jogando muito, o Reus foi banco, por exemplo. Sim. Você vai com quem? Então você vai ter que desempatar, porque, cara, é impressionante, né? Um duelo de um veteraníssimo jogando muito, com um jovem jogando muito, que teve que lidar com o Osimhen muito bem, né? Ele deu um vacilo lá de um pisão no pé do Osimhen, que poderia até ter sido interpretado como pênalti, mas eu não sei se estava até em condição legal, tá? Teria até que ver se o ato desse pênalti, se não ia olhar o impedimento. Mas o Cubarsí jogou demais, cara, e tendo que lidar com o Osimhen, que era um jogador que estava lá, forçou alguns impedimentos do Osimhen, e também foi eleito melhor em campo. O Hummels também, os dois foram eleitos melhor em campo. Então, o Hummels ganhou? Não, acho que ganhou o Kobe. Ah, tá, ganhou o Kobe, mas o Cubarsí ganhou o troféuzinho lá. Mas o Hummels está na seleção da semana da UEFA. Eu vou de Cubarsí, assim, pelo que o Vés falou aqui, mas também por colaborar muito na construção das jogadas do Barcelona. Uma saída de bola muito qualificada. Algumas assim. bolas longas, inclusive. Então eu vou de Pau Cubarsí. De Marco ou Cancelo? Caramba, duelo difícil. Eu vou votar no Di Marco porque o Cancelo deu vários vacilos defensivos, alguns graves até. Que beleza, ele é muito melhor atacando do que defendendo. O Di Marco foi à frente, fez gol inclusive no segundo jogo. Os dois fizeram, né? O Cancelo também fez. O Cancelo também fez, os dois jogaram muito bem, mas eu vou de Di Marco. Di Marco, Di Marco? Eu acho que ele foi mais importante e acho ele mais lateral também. Ouvi ontem. Lateral esquerdo. No dia que teve o jogo, e logo que ele fez o gol, o Di Marco, eu vi algumas pessoas falando que ele é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Eu acho que ele tá há algum tempo nessa briga aí. Teve uma temporada retrasada, acho que ele e o Theo Hernandes estavam num nível muito alto. O Robertson deu uma caída, o Davis fica naquela de... Robertson se machucou. O Robertson se machucou e também nunca voltou ao nível que já foi em 19-20. O Davis, a gente também tá esperando voltar e acho que se ele de fato for pro Real Madrid, ele vai voltar um holofote. Mas acho que ele tá na briga aí. Eu acho o Di Marco bem subestimado, assim. Ele é um cara... A impressão que dá na discussão é que ele não existe, né? E ele é lateral esquerdo excelente. Além de ter uma história muito legal de torcedor de arquibancada, né? Com a Inter de Milão. Você vai de Di Marco, então, né? Tá. Rodri ou Koke? Aí é o seguinte, não há comparação, né, enquanto jogador, mas aí eu acho que o nível de exigência também, principalmente para a função do Rodri, é diferente. O Koke foi fundamental no Atlético e ele tá fazendo um papel novo já tem um tempo, né? De primeiro homem e tudo, um cara já veterano, a relação dele com o Atlético é maravilhosa, né? Desde 2009 no clube. Eu vou votar no... caras, né? Tem essa relação. Saúl Ñíguez. Isso. É muito legal ver o próprio Simeone, não. A relação desses caras. Eu vou de Koke nessa aí, ó. Pelas oitavas. Aí vão chamar o Simeone. Mas pelas oitavas. Perfeitamente. Perfeito. Pelas oitavas eu vou de Koke também. Olha, um é cúmplice do outro hoje. Não, pô, o Koke, assim, no momento que o Atlético precisava criar, o que fez o Simeone? Ele trocou o Depou com o Koke. Ele segurou o Depou, que não é muito a característica do Depou, né? Não, ele não estava conseguindo jogar. E não estava conseguindo, então ele trocou, o Depou voltou e o Koke saiu para jogar. E o Koke, que ele já fez isso em muitos momentos, mas antigamente ele jogava um pouco mais à frente, né? O passe pro Griezmann é dele, né? O passe pro Griezmann é dele e o passe pro Depay e pro Memphis também é dele. E aí ele funcionou muito bem num cenário em que a Inter estava muito confortável para se defender, né, até então. Então vou botar no Koke. Muito bem. E o Rodri não precisou jogar tanto porque o City foi tranquilo demais. Barella ou Gundogan? Barella ou Gundogan? Cara, o Barella jogou demais. Cara. O confronto, né? A gente tá fresco jogando da volta. Ele jogou demais o primeiro jogo. Pra mim, ele foi melhor em campo. Acho que o Gundogan, assim, no segundo jogo, ele não jogou tão bem assim. Melhorou um pouquinho quando ele avançou, né? O Xavi também teve um personagem muito importante do jogo, porque ele tirou o Christensen e o Firmin Lopes e empurrou o Gundogan pra frente e o Gundogan começou a jogar bem. Até ali ele não estava jogando tão bem. Barella jogou bem os dois jogos, eu vou votar no Barella. Você também vai? Vou de Barella. É outro também que a impressão é que não existe, né? Quando você vai discutir de grandes meio-campistas do mundo, ele tem que estar nas brigas e a galera simplesmente ignora. Mas você percebe que tem uma coincidência? Que eles jogam no futebol italiano? Tem, mas sem dúvida nenhuma. Acho que hoje, se o Barella jogasse na Inter, sei lá, dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tava falando de outro nível, né? Isso. Agora eu quero ver Odegaard ou Kevin De Bruyne? Eu não acho complicado, não. O De Bruyne foi muito bem no primeiro jogo e no segundo não precisou nem ser utilizado. É aquela casa com o discurso
do City na terceira marcha. E o Odegaard foi fundamental nos 2 duelos, principalmente no segundo, uma achada absurda. Então, mas é que eu acho que tem aqui alguma briga, porque no primeiro jogo o Arsenal não jogou. E há pouca... Inclusive, assim, ele foi muito encaixotado, tentou jogar, o pouco brilhareco que teve é quando ele consegue jogar, mas eu acho que sem o De Bruyne, o City classificaria, provavelmente. Sem o Odegaard, acho que não ia rolar a classificação, não, velho. O Arsenal comeu um dobrado aí, vou de Odegaard. Foi um passe, assim... Foi. Belíssimo, né? Absurdo. E o tempo perfeito, assim. Eu achei ele o melhor em campo, assim. Não foi só... Ele depois fez um gol anulado, né? Mas ele tava na jogada e fez outras situações também. Você, Vess. Então, acho que isso... cada um só jogou um jogo, né? Porque o Arsenal não jogou em Portugal, uma partida sofrível. E o De Bruyne, de fato, não jogou no jogo da volta porque não precisou. Mas o Odegaard, ele teve que fazer um papel de achar um espaço que o Porto negou o tempo todo. E foi a única bola que o Porto, de fato, o lateral deu uma tentativa de foi meio a viagem do lateral, né? Ele tentou subir ali, antecipar sem precisar. Se ele continuasse do lado do Trossard, talvez provavelmente o Trossard não faria o gol. E o De Bruyne, o Odegaard achou essa brecha, então por isso eu vou votar no Odegaard. Tá. E ainda teve um aspecto de liderança importante, de manter o time vivo, fez o pênalti, né? Então, Griezmann ou Phil Foden? Acho pesado esse aqui. Caramba, cara. Eu vou votar no Griezmann, cara, pelo nível de exigência da semifinal. Acho que os jogadores do City vão ficar um pouco prejudicados aí. Mas, pô, o Griezmann, ele foi o único que tentou alguma coisa no jogo de ida, jogando sozinho, porque de fato o Morata não começou jogando e tudo mais. Aí se machucou no começo do segundo tempo, o Atlético morreu. E no jogo da volta ele jogou demais, cara. Ele jogou demais, muita coisa. Fez um gol, teve chance de outro. Então, assim, o Foden jogou muito, por exemplo, no duelo, mas eu acho que o Griezmann foi mais importante para a classificação do time dele, então eu vou votar no Griezmann. Griezmann. Eu acho que o Foden é o melhor jogador do City na temporada, mas o Griezmann também é do Atlético de Madrid, e acho que ele foi fundamental, sim, ele também não tinha classificação, apesar do Foden. Que engraçado, né? O Foden foi muito bem no primeiro jogo, mas o destaque acabou sendo o De Bruyne, para você ver, assim, ele não foi o cara do jogo, né? Eu acho que o Griezmann foi o melhor do Atlético nas 2 partidas. Então Griezmann. Kylian Mbappé ou Rafinha? Kylian Mbappé ou Rafinha é aquela briga complicada, né? O Rafinha talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Barcelona na volta, mas o Mbappé foi decisivo nos 2 jogos. E é isso, ele recoloca um caos, ele recoloca esse time caótico nos trilhos. E agora chega nas quartas, a gente até olha diferente pro PSG e é 100% por causa do Mbappé. 3 dos 4 gols, né, da eliminatória do PSG foram do Mbappé. Queria muito votar no Rafinha, mas esse emparceramento com o Mbappé aí ficou complicado. Mas acho que ele estar aqui já é bem importante, né, pra ele. É bem importante. Acho que foi E uma pena não ter saído o gol dele lá naquela batida de direita, que explodiu na trave. Que depois saiu o gol no rebote, né? Saiu o gol no rebote. Kane ou Leva? Sim, o Leva fez gol nos 2 jogos, mas acho que faltou participar mais. E acho que o Kane participou muito bem. Até no segundo jogo foi fantástico. No primeiro jogo, se você livra a cara do Kane daquela tragédia ali, que ele quase não foi acionado. Quando ele foi acionado, ele ainda levou um perigo numa bola no primeiro tempo, se eu não estou enganado. E no segundo tempo ele foi fantástico, então... por isso, pelo segundo jogo, eu vou votar no Kane. Mas de participação, assim, também da característica do Kane participar também, mais que o Leva, né? Mas o Leva, assim, ele ao longo do tempo passou a participar mais e no Barcelona ele sabe que ele tem que participar, né? Porque é um time que demanda isso. Então, e ele não conseguiu, mas mesmo assim deixou os 2 gols dele, tá lá brigando para chegar aos 100. Você, Morfi? Eu vou empatar isso aí. Eu acho que o Kane foi muito importante. Eu fiz o jogo da volta também, fundamental, mas acho que há uma diferença considerável, né, do Bayern para Lazio. Não era a mesma coisa no ambiente do Barcelona, e os gols do Leva, que é tanto criticado por não ser decisivo em mata-mata, foi, né? Na hora que precisou, os gols foram bem importantes. Então eu vou de Leva aí nessa brincadeira, deixar pra você decidir. Esse negócio do Leva, não sei se é uma lenda também, né? Não, ele durante um período, foi verdade, ele ficou uns 20 jogos sem fazer gol em mata-mata,
mas esse já ficou para trás. 20 eu não sei, mas acho que entre 12 e 15, eu tenho que pesquisar, depois eu até igual dizer que o De Bruyne não decide, né? Isso. Vai ver os durante dele um tempo foi verdade, mas já deixou de ser tem bastante tempo, né? Mas, enfim. Eu vou de Harry Kane aqui. Eu acho que o Leva foi importante para a classificação do Barcelona, mas acho que o Barcelona oscilou muito mais no jogo, e aí também com participação do Leva nisso, do que o Bayern no segundo jogo. Acho que o primeiro jogo foi caótico. O primeiro tempo do Bayern não é ruim, não. Lá no primeiro jogo ele podia ter feito uns 2-0. E eu acho que o primeiro jogo é mais caótico do Barcelona contra o Napoli, e aí a volta, acho que o Barcelona começa muito bem, tem 15, 20 minutos de um Barcelona que, caraca, existe esse Barcelona na temporada. E aí depois eu acho que o Barcelona perde muito o jogo, assim, da mão. E acho que, pra mim, acontece o contrário no caso do Bayern, que dentro de casa, assim, jogou pra convencer a galera de que é possível brigar pela Liga dos Campeões. E isso eu acho que tem muita participação do Harry Kane, que eu acho que ele é muito participativo. Ele sai muito mais pra jogar do que o Leva. Eu vou de Harry Kane nessa. Só pra constar, como esse negócio do Leva não fazer gol em mata-mata já foi pro saco tem algum tempinho, o Leva é o terceiro maior artilheiro da história da Champions em mata-mata. Na frente dele só os dois, Cristiano 67, Messi 49, e o Leva tem 32 gols em mata-mata. Então, assim, mas durante um período realmente... Então quem joga Champions é ele. Hã? De quem joga Champions atualmente, ele é o maior. De quem está ativo na Champions, ele é o maior. Mas teve um período ali que ele ficou uns 15 jogos sem fazer gol em mata-mata de Champions. Muito bem. E aí a gente vai escolher agora o técnico, não pelo resultado, porque hoje não tem resultado, 6-5, 7-5, é a seleção. Mas vamos escolher o técnico aqui, né, pro Formiga não ficar bravo. Simeone ou Arteta? Tinha até outros candidatos aí, mas acho que esses dois são boas histórias, mas especificamente nas oitavas eu acho que o grande desafio foi do Simeone, que precisou lidar com vários problemas e tal. No primeiro jogo teve uma postura, no segundo outra. O Arteta foi bem, acho que no segundo jogo fez algumas leituras boas, assim, ele aposta no Trossard que faz o gol, quando ele bota o Jesus o time melhora. Acho que as leituras que ele fez, elas foram boas, mas eu vou no Simeone aí. O Trossard jogou no lugar do Martinelli. Isso. Porque tava machucado. E aí, Vess? Eu vou de Simeone porque eu acho que o Arteta, acho que no geral do confronto, eu acho que o Arteta foi mais dominado pelo Sérgio Conceição, na verdade. Na verdade, o Arteta não achou soluções para o desafio que o Sérgio Conceição colocou. E o Simeone achou. Tanto é que o Atlético tem muitas oportunidades, especialmente no segundo tempo. No primeiro, quer dizer, especialmente no começo do jogo e no segundo tempo. Ele conseguiu falar assim, Inter, meu objetivo é te enquadrar e eu quero te enquadrar. O Arsenal não conseguiu enquadrar o Porto. Que grande blitz o Arsenal fez? Não fez. Mereceu passar, porque a bola do Odegaard tirou o cadeado dali, mas, num geral, eu acho que dentro do que cada um queria fazer, o Sérgio Conceição vai lá, cara, eu tirei o Arteta do normal do time dele. E o Simeone conseguiu fazer o Atlético imprensar a Inter. Muito bem, então a nossa seleção das oitavas de final da Champions ficou assim: Lunin, Walker, Pepe, Pau Cubarsí e Di Marco, Coque, Barella, Odegaard, Griezmann, Mbappé, Harry Kane, treinados pelo Simeone. Massa. Tô tentando rapidamente aqui pensar. Tem um do Real, um do Manchester City, um do Porto, aí do Barcelona tem dois da Inter tem 2, Barella e Di Marco. 2 do Atlético. Coque e Griezmann do Atlético, Odegaard do Arsenal, Mbappé do PSG, Harry Kane do Bayern. Ficou bem equilibrado. Bem equilibrado. Vamos ver o que vai dar. O que mais tem gente aqui são 3, que é o Atlético de Madrid, porque tem o técnico. Porque tem o técnico. Então, já que o técnico tem que entrar. E aí, para satisfazer o Formiga, tem o técnico. Exatamente. E daí só faltou o Haaland para ter os 4 artilheiros da Champions. Vocês já repararam que artilharia da Champions até aqui? Griezmann, Mbappé, Kane e Haaland. Tá bizarro, meu. O mundo voltou ao normal, né? Não ficou lá um disparando e o resto lá atrás. Bom, tchau pra vocês, beijo. Se vocês concordam, vai estar tudo na paz. Agora, se vocês discordam, vai na maciota aí pra... Vem aqui nos comentários e espalha aí dizendo, olha o 190 que eles fizeram. Espalha lá, falando, não tem problema não. Tchau, beijo. E, logicamente, esse programa é pelo momento. Momento ou história? Esse é pelo momento, que acabou de acontecer
as oitavas. Tchau.